orar aqui, iniciando, aí depois a gente tem a palavra aqui também, tá? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais uma reunião, pelos convidados que hoje aqui chegaram com a gente, Senhor, que seja uma palavra de bênção, uma reunião de bênção também, Senhor. Continue nos abençoando como o Senhor sempre faz, Senhor. O Senhor traz uma palavra de conforto, traz uma palavra de aprendizado, uma palavra de exortação, Senhor. Que seja assim toda vez, meu Deus. O Senhor sabe o que cada um precisa escutar, quem precisa escutar a palavra, Senhor. O Senhor sabe do mensageiro, o Senhor sabe da palavra, o Senhor sabe de tudo. Continua nos abençoando, também nos usando com o teu poder, com a tua glória, Senhor. Através desse grupo, muitos irmãos foram alcançados, Senhor. Então, o Senhor sabe o propósito também nessa reunião, que estamos aqui hoje, Senhor. Conforta o nosso coração, traz a palavra, nos dê um ensinamento, como o Senhor sempre fez. Desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Edson, novamente aqui, a palavra está com o irmão, está com o pastor aqui. Agradeço aqui por estar sempre disponível aqui na nossa reunião. Semana passada foi bênção aqui também, né? Então, mais uma vez aqui, pastor sendo usado aqui. Amém, Paulo. Glória a Deus, né? Deus é bom, sempre todo Deus é bom, né? Então, nada mais estou fazendo que o Senhor não tenha pedido aqui para a gente compartilhar. Bom, amados, glória a Deus. Aí eu vou, antes de começar rapidamente, de novo agradecer esse tempo que o Senhor nos deu, né, para a gente compartilhar da palavra. E como eu falei, pastor Carlinhos, é um ensaio para amanhã, tá? Já estava buscando a palavra para amanhã. Aí o Paulo conversou, falei, não, tudo bem, claro, sem problema nenhum. E glória a Deus. Eu preparei uma palavra aqui que veio realmente um recado aqui para mim, Senhor, e busquei aqui em algumas passagens, e até marquei aqui, a gente vai falar sobre o cristianismo nos dias de hoje e uma armadilha sutil que ninguém vê. Estamos falando aqui no meio cristão, né? E vamos falar um pouquinho sobre uma questão, algumas coisas que... Algo muito simples, algo muito sutil que a gente convive e não percebe que, por vezes, podemos estar caindo numa armadilha que os tempos modernos nos coloca e a gente não está se apercebendo. Tá? É sobre isso que eu queria compartilhar. Eu selecionei aqui uns 15 versículos, mas como é só... Quantos minutos a gente tem aqui? Até 1 hora, né, pastor? Então eu vou pegar só alguns versículos, deixa os demais versículos para amanhã. Eu vou pegar duas passagens básicas, dois textos básicos, está em 1 Timóteo e 2 Timóteo. 1 Timóteo 4:1, já compartilhamos várias vezes dessa passagem nas reuniões aqui, em outras reuniões e nos cultos. 1 Timóteo 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Guarde esse versículo, né? Estamos falando aqui nessa passagem, Paulo está falando aqui ao Timóteo sobre os últimos tempos, sobre a apostasia, né? Abandonar a fé. E aí, outra passagem que eu vou compartilhar aqui para a gente fechar a nossa mensagem de hoje e meditar em algo aqui, está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7. Estou aqui lendo na versão NVI. Saiba disso, irmãos. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder da piedade, do amor de Deus.
Afaste-se também deles, conselho de Paulo a Timóteo. São esses, né, e a igreja lá de Timóteo, são esses os que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Essas pessoas, estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Bom, eu vou compartilhar aqui nessa noite só essas duas passagens. Tem algumas outras mais, comento durante, mas dessas passagens eu queria destacar duas coisas. Últimos tempos, abandono da fé e pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Amém? Guardem essas palavras aqui, dessas passagens que eu quero destacar. De novo, eu vou destacar o tema: o cristianismo nos dias atuais. Ou seja, nós que estamos todos aqui reunidos, glória a Deus, todos cristãos, um aqui, Fabiano, recém-convertido, glória a Deus, né? Mas sobre ser cristão hoje, e eu quero dar um alerta aqui sobre uma armadilha muito sutil que a gente não percebe na nossa vida, a gente não percebe no nosso dia a dia, e a gente corre um grande risco de se desviar, se afastar, todos nós que estamos aqui nesse meio. Amém? Tá bom, Cardo. Beleza aí. Qualquer coisa, dá um alô na conversa pelo WhatsApp. Glória a Deus. Amém. Bom, há poder no nome de Jesus, e nós cremos que ele está com o Senhor, sendo cuidado lá pelo Espírito Santo, ele está lá em paz. Amém. Então, amados, retomando aqui, nos últimos tempos, eu queria falar sobre um alerta aqui para nós aqui que convivemos, né, como irmãos em Cristo, né? Eu anotei algumas coisas aqui durante o almoço. Eu achei interessante e espero que vocês vão entender que onde eu vou querer chegar. Eu notei aqui uma frase: o sistema operacional das pessoas nos dias de hoje, sistema operacional somos nós, né? Estão tudo no modo acelerado. É o modo de vida atual que a gente está hoje. A gente quer tudo para ontem, tudo rápido, tudo geração iFood, tudo geração internet. Nós estamos com muita pressa e queremos tudo rápido, resultados rápidos, transformação rápido. E eu anotei aqui: esperamos que em tudo haja uma facilidade, um atalho, um brinde, uma recompensa. Geração, nós aqui, não é só os nossos filhos que estão crescendo, nós estamos vivendo no meio, estamos sendo induzidos a querer ver resultados rápido, a querer ver facilidade. Não queremos se esforçar. Não queremos, guarde essa palavra, que o Artemas gosta dessa palavra, né? Não nos atentamos que tudo eu vou falar aqui uma coisa várias vezes, tudo na nossa vida é um processo. Processo envolve tempo para as coisas acontecerem e se desenvolverem. Lembrem disso. Só que a gente, cristão, vivemos num momento em que nós somos induzidos, não pressionados, induzidos, ao olhar ao redor, querer resultados rápidos. Vou na igreja, quero a cura ontem. Vou na igreja porque eu estou com um problema hoje, quero a cura hoje, quero a cura amanhã. E vou daqui um mês, e se não acontecer nada, não vou mais. Vou em outro lugar ou nem vou. Esse é o tempo que a gente vive. Que eu quero alertar aqui é sobre uma questão de queremos resultados rápidos. Isso estou falando nós aqui, tá? Não estou falando das pessoas de uma forma geral, que é assim mesmo que as coisas acontecem. Mas todos nós queremos coisas rápidas. Milagre para amanhã, milagre que eu quero Deus porque eu estou procurando as coisas deste mundo e não as coisas do reino. E é essa uma grande diferença do alerta que eu quero chegar mais à frente. Já estou dando spoiler aqui, né? As pessoas buscam na igreja soluções
imediatistas. As pessoas buscam, na igreja, soluções imediatistas para os seus problemas pessoais, seus problemas emocionais e, sabemos disso, financeiro. Né? Se recusam a ver soluções que demoram e que demandem esforço, ou seja, fazer a sua parte. Fazer a sua parte, por vezes, estou falando aqui de nós, estou falando do meio que viveu do meio evangélico, meio cristão. Pessoas querem resultado rápido e não querem esforço. Tudo bem, serve para muitas coisas na nossa vida, mas eu estou falando sobre crescimento espiritual, sobre ser cristão e o perigo do que eu estou falando aqui. Eu vou continuar. Né? As pessoas pagam e se esforçam muito, quer dizer, a gente está aqui, gastamos nosso tempo, fala André, gastamos o nosso tempo de estar aqui, mas para ter algum benefício amanhã. Provavelmente não estamos aqui pensando no benefício do reino dos céus, de estar um dia com o Senhor em glória. Provavelmente estamos aqui para... Eu vou falar uma frase aqui, não estou dizendo que é verdade minha, de alguns aqui, mas para matar o tempo, para ter alguma comunhão, esperando para encher. Às vezes, vou dizer uma coisa aqui, para encher o tempo. As pessoas buscam soluções rápidas, pagam e se esforçam, isso dinheiro, gastam tempo, para ter algo amanhã, não lá no futuro. Se esforçam para resolver problemas de modo mais... Vou falar aqui, eu anotei desse jeito aqui, mas já explico, mais teórico do que prático. Se esforçam, pagam, gastam tempo, sentam, se dão o tempo de gastar um bumbumzinho na cadeira da igreja para ter algo mais teórico do que prático. O que é teórico? Sento, ouço, mas não entendo, não penetro e não vou praticar. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Vivemos num tempo de um cristianismo os tempos modernos, que nos pressionam e nos induzem a querer coisas, e aliás, não sempre foi assim, mas hoje muito mais. Muito mais. Né? Ser parecido com Cristo, isso significa a palavra cristão, ser a imagem e semelhança de Deus, ser parecido com Cristo, não é algo do dia para a noite, é um processo. Ser um cristão não é algo de um dia para a noite, não é de um segundo. Sim, é o Espírito Santo que nos faz reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, e aí começou um processo de transformação de vida. As pessoas estão no meio cristão evangélico e isso precisa ficar muito claro. Essa palavra processo eu vou falar muitas vezes, porque processo envolve tempo, envolve desenvolvimento para que sejamos algo. E aqui nós estamos falando de pessoas, homens transformados. Transformação, mudança, requer esforço, tempo, sim. E só que temos que entender que sempre estamos num processo contínuo de crescimento. Por que eu estou falando isso? Gente, algumas palavras aqui que eu estou escrevendo veio assim do nada para mim, tá? Rapidamente, num espaço de curto de tempo no almoço hoje, quando eu fui buscar a palavra para compartilhar amanhã também. Quem tiver lá amanhã já tem o spoiler de hoje, mas que bom, vai ser reforço, porque é para ficar muito claro. Pessoal, isso serviu para mim, serve para mim, eu vou dar exemplos. Né? Temos que entender que sempre, até que o Senhor nos recolha, até que o Senhor venha nos buscar, estaremos num processo
contínuo de crescimento. Né? Por que eu quero reforçar muito essa frase? Muitos que a gente chama aqui na palavra de desviado se decepcionaram. Porque tiveram expectativas diferentes das expectativas e do plano de Deus. Os processos que Deus criou demonstram perfeição e todos vêm com o tempo. Vou do mais simples, vou do mais básico. Vou dar um exemplo aqui da gestação. Para nascer, demanda um tempo. Senhor, o que é necessário para fazer os milagres que o Senhor faz maravilhas? Nicodemos perguntou para Jesus. Jesus respondeu, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nascimento em espírito. A palavra nascimento se remete à gestação. É de dia para o outro. Sim, o Senhor Jesus explicou para Nicodemos, o Espírito só para onde Ele quer. Só que a gente tem que crer e ficar perseverante nesse crescimento. E saber que esse nova criatura sou é mesmo. Só que a gente passa o tempo e esquece que é um processo. Na verdade, esquece da palavra afirmada. Por quê? Estamos no mundo e no mundo nós somos errantes, pecadores, carecemos todos os dias da graça do Senhor. E quando a gente esquece disso, estamos esquecendo que estamos num processo de crescimento, e é aí que a gente desiste. E é aí que a gente não lembra. Mas o problema maior está mais à frente, que eu vou comentar aqui. Então, o processo de Deus criou demonstra perfeição. Tudo, tudo. Né? Vou dar um exemplo aqui que eu acabei trazendo aqui, né? Eu quero ser um cristão, então, né? Eu tenho que saber que isso é um processo. Tem alguns fundamentos básicos, né? Reconhecer, parte do processo. Saber que eu sou pecador, saber que erramos e carecemos da graça do Senhor, reconhecer que Jesus é o único suficiente Salvador, Filho de Deus. Isso é um processo. E esse é o início de um processo de crescimento. Esse é o início de um processo de uma vida espiritual com Deus. Recebeu Jesus e agora sou nova criatura e tenho que acreditar. Por que tenho que acreditar e ter fé? Porque amanhã pode acontecer coisas que parece que não aconteceu que eu nasci de novo. Amanhã vou ter dificuldades e vou desistir do caminho da fé. Porque eu estava esperando algo ontem, amanhã, e eu não estou esperando a salvação futura. E esperar a salvação futura demanda tempo, e eu vou continuar aqui. Vou dar um exemplo, né? Eu quero ser cristão, eu quero ser um ciclista. Tem que falar disso, né, gente? Claro. Aí eu quero amanhã ser um bom ciclista. Eu vou lá comprar uma bike de carbono, vou comprar equipamentos modernos, tal. Pô, tô todo equipado, tô pronto. Comprei a Bíblia, tô indo todo dia na igreja, todos os domingos eu vou, sento, tô participando do grupo de homens, mas eu não tô vendo transformação. Mas eu quero ser ciclista. E eu quero, como arrumar tanta coisa, mas eu esqueço do básico. Eu tenho que pedalar. Eu tenho que saber me equilibrar. E mais, pedalar e equilibrar, mas todo dia eu tenho que treinar. Eu quero ser melhor, então eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra. E isso é um processo. E a gente esquece desse processo de transformação. Porque eu erro, nós erramos, porque não conhecemos a palavra de Deus. E por que eu não conheço a palavra de Deus? Porque eu abandono o processo ou faço de conta que
esse processo de crescimento espiritual não existe. Ou negligencio algumas coisas fundamentais. Uma delas está aqui, está acontecendo nesse momento. É um processo de crescimento. Comunhão. Estar aqui, um fortalecendo o outro, testemunhando, comentando, ouvindo um comentário ou outro, as coisas vão lá na nossa mente e isso vai criando um crescimento, um fortalecimento. Se eu abandono esse processo, eu corro um grande risco de abandonar os caminhos do Senhor. Vou continuar. Eu coloquei o de ciclista para ser básico, né? Porque eu quero só fazer uma analogia o seguinte: a gente quer, eu quero ser o cara que pedala, mas eu tenho que começar pedalando. Não é querendo pular etapas. Não dá para pular etapas para uma gestação, para uma criança nascer. Não existe remédio para crescer rápido, economizar 9 meses. O que acontece se eu nascer antes é prematuro. E o que acontece com o prematuro tem problemas. Se eu tento antecipar o tempo de Deus, ou não observar o tempo de Deus, corremos um grande risco. De talvez o Senhor falar, não te conheço. Mas eu chamei o Senhor de Senhor, Senhor, mas eu não te conheço. E aí, onde está o ponto? Nós temos expectativas e frustração. Né? E com base, criamos uma expectativa errada do que é ser cristão, porque não entendemos. Meu povo perece porque não conhece a palavra do Senhor. E se frustramos e abandonamos os caminhos do Senhor, e ficamos o quê? E ficam, existem pessoas que ficam o quê? Chamado de desviadas. Precisam, e Deus, a graça do Senhor, alcança a todos. Mas não devemos correr esse risco. Né? O ser humano perdeu a capacidade, nesses tempos que tudo é para ontem, a gente acha que erramos a vida inteira, mas tudo é um processo de mudança. E o Senhor faz milagres no curto prazo também. O Senhor faz milagre no curto prazo de mudança de vida. Mas no médio prazo, se eu não tenho a visão do longo prazo que é salvação, eu posso me perder. Nós podemos nos perder. Né? O ser humano perdeu a capacidade de suportar esses processos. Eu anotei esse negócio, parece meio maluco, mas vocês vão entender. Por quê? Não tem paciência, não persevera. Por quê? Mas espera aí, como assim? Isso é bíblico que eu estou falando? O que vocês acham é bíblico? Tudo da palavra de Deus, pastor, eu vou falar uma coisa aqui, você pode me corrigir, pastor. Tudo acontece sob a perspectiva da paciência, conforme a Bíblia. Eu vou duas aqui que eu lembrei rapidamente. O Senhor Jesus falando, mas tende bom ânimo. Por que tende bom ânimo? É para ficar firme. Porque no mundo tereis, certo? Nem preciso falar, aflição. E por quê? O Senhor, em toda a nossa trajetória aqui na Terra, nesse tempo, que se chama hoje, Ele sabe que corremos esse risco. Não. E outra palavra que eu já falei em Apocalipse, né? Uma das palavras que mais é marcante de orientação do Senhor para a igreja em todos os tempos. Orientação à igreja, nos tempos de hoje. Aquele que perseverar terá os galardões, ganhará vida eterna. Aquele que perseverar. Tem de bom ânimo. Gente, nos nossos caminhos da vida cristã, onde está a questão? O Senhor está sempre orientando que é para se manter, perseverar. E aqui o que eu quero frisar, gostaria de deixar uma palavra para a gente aprender hoje nós estamos num processo de ida para a terra prometida, de ida para o céu. Temos que lembrar que isso faz parte
de um processo, para não desistir. Mas qual é o problema? Queremos tudo para ontem. O problema é que está tanto desviado que estão fora dos caminhos do Senhor, porque as expectativas e as necessidades estão todas no curto prazo. Não estamos enxergando o que nós estamos fazendo aqui. Estamos nos preparando para algo que o amanhã é muito mais amanhã do que a gente imagina. Ou pior no bom sentido, né? Às vezes nem estamos enxergando que existe a eternidade. E nos preocupamos com o curto prazo. O curto prazo é até o momento que a gente vai ter essa vida na Terra. Né? Tá aí o motivo porque muitos cristãos abandonam, se apostam da fé, né? Falta de visão de longo prazo. As expectativas estão tudo aqui, na Terra. As pessoas não têm visão do longo prazo. Estou falando de nós, cristãos, né? Não tem visão do longo prazo. A armadilha sutil que eu queria finalizar aqui é que o cristão não tem visão do futuro. Essa é uma grande armadilha. Por vezes podemos estar reunidos, gastando tempo, investindo tempo, dinheiro, esforço, e não podemos esquecer que tudo que estamos fazendo, até errando, faz parte de estamos no meio de um processo de mudança e o Senhor está sempre lá, no tempo da graça, pronto para perdoar, porque Ele não quer que nenhum se perca. Mas não podemos esquecer disso. Não podemos estar ligado apenas nas questões, problemas do hoje, dificuldade, doença, enfermidade, morte, financeiro, trabalho. É tudo para o amanhã. E não devemos ficar se atentando muito nas discussões e invejas e problemas de rixas, porque isso tudo é o que a gente... Eu li aqui, porque o homem está lá em Timóteo, 2 Timóteo, que eu li aqui, porque eu vou voltar aqui a passagem, já está para completar, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? E esses tempos terríveis é desde o tempo que foi registrado a palavra de Deus, e continua até hoje. Esses tempos, só que eu estou dizendo é que está muito mais intenso. Essas questões do curto prazo, não enxergar a visão da fé cristã, que é uma visão de eternidade, né? E por isso, se avolumos os egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes, enfim, estamos nesse meio, vivendo nesse meio. Então, a armadilha que eu queria compartilhar aqui, né, como alerta, o cristão não tem visão do futuro, está preso no hoje e agora, na realização aqui na terra e não no reino de Deus. A falta de visão, o cristão não enxerga o reino de Deus, o cristão não sabe o que é fé. Eu não estou dizendo que nós não sabemos, eu estou dizendo que é o perigo de a gente não ter a fé. Vou ler aqui, como assim não sabe o que é fé? Bom, Hebreus 6, 11 e 12. Hebreus 6, 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Conselhos em Hebreus, quando está falando da fé. Né? Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, de servir, de cultuar o Senhor, de perseverar, né? Para que tenham a plena certeza e esperança, palavra do Senhor, de modo que vocês não se tornem negligentes. Por que nós estamos falando esse alerta aqui? Para não negligenciarmos o saber que estamos no processo, estamos trilhando o caminho da fé, o caminho estreito, a porta estreita, né? Mas imitem aqueles que, olha só, amados, perseverem, tenha plena certeza de estar no caminho da esperança, da fé, e imitem aqueles que, por meio da fé e paciência, processo, no meio da vida cristã que nós estamos vivendo hoje, temos que acreditar, continuar acreditando, tendo fé, mesmo na desesperança, tendo a esperança e paciência, né?
Mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, verso 12, recebem a herança prometida. Por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Eu vou finalizar com Hebreus 11, 1, 3, texto básico sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é aquilo que eu não sei, que eu não vejo. Mas o que eu estava falando aqui, hoje a gente quer tudo para hoje, para amanhã, e se frustramos nos caminhos do Senhor, porque algo não aconteceu, porque algo fiquei dodói, e que eu fiquei dodói quer dizer que eu desisti, eu não estou enxergando, não estou tendo fé naquilo que eu não vejo. O que eu não vejo? O reino de Deus. Nicodemos, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, em espírito. Verso 2 do Hebreus 11. Pois, por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A armadilha dos mundos atuais que eu quero compartilhar aqui, resumir aqui, está em desistir, não perseverar, em não ter paciência de continuar. Está doendo, está difícil, continua, né? A armadilha está em parar de acreditar por falta de fé, por falta de visão do porquê nós estamos aqui, né? Porque confessamos, cremos que Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos. E nós estaremos um dia com o Senhor reinando, porque a vida não é o que vemos, é o que não vemos. E por isso temos aí problemas que muitos cristãos apostaram da fé. É um alerta, mas o Senhor me tocou dessa forma e esta é a mensagem que estou trazendo aqui para compartilhar. Glória a Deus, porque estamos exatamente nesse momento fazendo o processo acontecer. Estamos pedalando, estamos fazendo a coisa girar, que é o quê? Alimentando a nossa fé, alimentando a nossa comunhão, compartilhando a palavra. E é assim que a gente persevera. Amém? Finalizo aqui. Paulão, passo a palavra. Glória a Deus, pastor Edson. Glória a Deus. Quem quiser mais, amanhã, culto presencial, né, pastor Edson? Aí. Eu acrescento mais uns 50 versículos. Amém, amém. Amanhã tem o finalzinho aí, né? Mas foi completo, tá, pastor? É isso mesmo. Eu comecei aqui falando, né, pastor, que a gente pisca é terça-feira, a gente pisca um dia, já é terça-feira de novo, né? Então a gente mesmo tá num ritmo aqui maluco, né? De esperar, de ansiedade, que a hora que a gente olha é segunda-feira, a hora que a gente olha já é sábado, já você não percebe, né? Amanhã, parece que foi ontem que a gente estava tomando sopa no sábado à noite, amanhã já é quarta-feira. Cuidado, eu vou fazer o trocadilho, hein, professor Carlinhos, ó. Num piscar de olho, o senhor vem. É isso aí, né? Ficar atento aqui, mas é ponto aqui de atenção para a gente mesmo, né? A gente fica ansioso por qualquer coisa, fica desesperado, né? O pastor Edson usou bem aqui a palavra, eu vou um dia na igreja, já quero a minha bênção na hora, né? Se a bênção não vier, essa igreja não é para mim, o pastor não está sabendo, então, ponto aqui de atenção mesmo para todo mundo. Glória a Deus, irmão. O Ricardo, o Osni falou mais alguma coisa? Não, né? Oramos por ele. Eu falei com ele agora, mandei mensagem, ele está melhor. Alguma coisa que ele comeu fez muito mal, mas ele melhorou. Deus ouviu nossas orações. Glória a Deus. Amém, amém. Vou brincar aqui com o Osni. O importante é que ele está gravando aí a mensagem. Pois é, está gravado. Tá bom. Já fiz a parte dele aqui. Já tá ali. Depois a gente fala para ele voltar, para ele fechar aqui a gravação.
Amém, irmãos. Quiserem comentar aqui mais algum ponto, tá? Posso aproveitar, Paulo? Claro. Boa noite, irmãos. A paz a todos. Pastor, o senhor me levou aqui num versículo que a gente sempre lê, a gente sempre fala, mas eu nunca tinha entendido com tanta profundidade esse versículo. Está no 2 Timóteo 4, o versículo 7, onde Paulo diz: Combati um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Eu acho que é um resumo dessa ansiedade, de tudo do que você falou, pastor, porque assim, é combate mesmo, não tem moleza. A gente tem que. É uma briga, é uma briga diária, 24 horas espírito contra carne, é um combate forte. Terminei minha carreira, eu entendi assim, porque nós temos que terminar. A gente não está aqui por nada, tem um propósito na nossa vida. A gente tem que fazer essa corrida. E a gente tem que ser vencedor, porque a gente tem um propósito, né? A gente tem um ministério. E o mais importante de tudo, esse versículo tão pequeno, mas tão forte, é guardei a fé. Ou seja, independente do que está acontecendo, independente da circunstância, independente do cenário, a fé a gente não pode deixar de jeito nenhum. E uma coisa que o pastor falou é verdade. A gente vê hoje, eu converso com muitas pessoas, inclusive de outras denominações, outras igrejas, e é tão difícil alguém falar em eternidade. É uma coisa que eu não sei. As pessoas falam em prosperidade, em receber bênçãos, mas cadê a eternidade? O que é a nossa vida? Qual que é nosso tempo aqui perante a eternidade com Deus? Então é assim, é o que o senhor falou, pastor. A gente tem que focar nisso mesmo e não perder essa linha, porque o mundo está bombardeando a gente para sair desse caminho. Glória a Deus, pastor. Palavra abençoada. Deus abençoe. Tem uma brincadeira que às vezes eu falo, né? Por isso que eu não uso relógio. Já estou me preparando. E se eu atrasar, não vou atrasar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pastor Edson, essa palavra foi muito interessante quando você falou do processo. Realmente tudo tem que ter um processo e ter disciplina com ele. Como a maioria de vocês aí sabe que a maior parte da minha vida foi católico, né? Até poucos anos atrás. E eu sempre gostei de ler a Bíblia, mas digamos assim, sem disciplina. Eu ia na igreja, achava interessante a palavra, tal. E vocês estão me ouvindo? Beleza. Chegava em casa, abria a página onde eu abri, eu lia. Ali não tinha compromisso com qual livro. E é como você está comentando, tudo tem que ter um processo, tudo tem que ter uma disciplina. A Igreja Católica, me sinto bem em falar dela porque eu segui ela há muitos anos, né? Ela não tem uma disciplina. A Igreja Católica, se você vai lá e de repente você para de ir 1 mês, 2, 3, ninguém te liga, ninguém te cobra. E nós, seres humanos, nós temos que ser cobrados. Se você está na escola e o professor fala para você, olha, leva a sua prova, faz em casa. Tal dia, na segunda-feira, sei lá, no dia seguinte eu corrijo. Se ele corrigir, beleza, aí você faz, vai trabalhar direitinho. Na semana seguinte ele não corrige. Aí ele passa a não corrigir, você também perde a vontade de fazer, o compromisso de responder aquela prova, de fazer aquela prova. Porque você sabe que você não vai ser cobrado, você não vai ser corrigido. Isso em todos os segmentos da vida. E, principalmente, na busca pela eternidade, como nosso irmão falou, o Ricardo.
nós temos que ter disciplina em tudo. A gente buscar e ter disciplina. Não, eu vou buscar essa sabedoria e trabalhar bem, corretamente nesse processo com qualquer uma outra coisa que você for fazer. Se você quer ser um bom profissional numa certa área, você tem que estudar, você tem todo um processo a ser seguido e esses processos têm que ser com essa disciplina. Mesmo assim, é a nossa vida cristã, a busca pela nossa salvação, pela nossa fé, por acreditar no sacrifício da cruz, acreditar em Jesus. Amém? Pode. Amém, Dedé. Vou só falar uma coisa sobre disciplina, posso? Sim, sim. Como a gente está falando sobre coisas espirituais, é verdade, tem que ter disciplina, assim, nossa, eu tenho que ter disciplina. Mas tem um detalhe, né? Como a gente é falho, humano, e carece da misericórdia, às vezes a disciplina se torna falha e a gente pode desistir porque vai achar que não teve disciplina. E a maior disciplina é recorrer a Jesus, pedindo ajuda, pedindo apoio. Essa é a melhor disciplina. Porque a disciplina humana, nós vamos errar. Sim, sim, sim. Aliás, nós temos que estar sempre pedindo a Jesus para nos encaminhar até nos saber orar, porque muitas vezes você não sabe se você sabe orar realmente. E a gente pede a Deus para que nos ensine a orar. Tudo nós temos que pedir, tudo nós temos que ter sempre uma conexão com Deus para que Ele encaminhe a gente corretamente. Passa a palavra, meu irmão, pode comentar aí. Amém, Dedé. Ô, Dedé, hoje você conseguiu entrar tranquilo, né, irmão? Tranquilo. Outro dia você falou que você não estava conseguindo, achei estranho. Não consegui, não sei porquê, Paulo, não sei, tentei, poxa, eu já cheguei até um pouco em cima da... Faltavam uns 20 minutos, mais ou menos, para as 9. Ele vai dar tempo e tal. Eu não consegui, fiquei chateado. Ô, Dedé, deixa eu te apresentar. Aqui tem meu amigo Artemas, que trabalha comigo. Ô, Artemas, o Dedé tá lá em Natal, tá? Só para você saber. O Artemas, ele está aqui em São Paulo, mas ele é de Fortaleza. Ah, é? Meu vizinho de estado. Passamos sim. Esses dias eu fui lá, passei uma semana lá, que tem um filho meu morando lá, em Fortaleza. Que benção, meu irmão. Em qual cidade lá do Ceará? Fortaleza mesmo. Fortaleza mesmo? Isso. Então tá bom. Fortaleza mesmo. Tá bela bom. cidade, viu? Fortaleza é uma bela cidade, realmente. A cidade é boa. Algumas pessoas que é de lá que não é legal, não. Se me permitem, um minuto, eu senti aqui. Claro, fica à vontade. Falando em processo, eu achei muito interessante e meditando aqui, o Senhor me trouxe uma palavra que o salmista Davi falou lá no Salmo 139. Quando a gente pensa em processo, geralmente a gente pensa em processos com relação a provações, a desertos da nossa vida. Geralmente são pregados em cima desses temas. Mas algo me chamou a atenção quando a gente fala do processo que nos conduz à vida eterna, que é a nossa vida aqui. Que este é o principal processo do qual é o nosso propósito aqui. É este processo que nos conduz à vida eterna. E aí o salmista Davi, lá no Salmo 139, nos últimos versículos, no versículo... Eu estou um pouco ruim de vista hoje, mas, se não me engano, é o penúltimo versículo, ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso, para mim, veio muito no meu coração neste momento, quando se fala de processo. Processo que nos leva à eternidade. Eu acho que isso vem muito ao encontro do que o Edson falou com relação ao imediatismo, que hoje a gente passa por ele, né?
A gente vai à igreja porque a gente quer uma bênção, a gente barganha com Deus, né? E sempre, e aí eu tenho meditado muito nos últimos dias sobre, Senhor, tu és Deus independente se eu vou ser abençoado ou não, tu és Deus, né? Então, a gente está num processo aqui na nossa vida, passando para um caminho eterno. E precisamos pedir ao Senhor que Ele nos sonde. E sondar significa passar por um processo. E é o processo da vida, né? Que Deus nos abençoe. Era só isso que eu queria trazer aqui à luz da palavra aqui, como diz o salmista Davi. Glória a Deus, irmão. Irmãos, mais alguém quer comentar? Senão a gente ora aqui, encerrando. Fica à vontade, Claudinho. Só dar uma comentadinha que a hora tá voando, né? Igual a gente fala, o tempo voa. É engraçado, né? Essa palavra que o Amado trouxe aí, que justamente sexta-feira na reunião de homem, né? Foi justamente o que a gente comentamos, e domingo eu ministrei, foi sobre isso também, processo, entendeu? O tempo que nós vivemos do cristianismo de hoje é tudo corrido, e na reunião, engraçado, né? A gente estava ali, claro, em poucos homens, porque hoje está corrido, tá difícil acompanhar, né? A gente que é mais antigo, a gente gosta de tudo presencial, né? Mas os jovens gostam de tudo online, né? Aí fica mais difícil. Eu estava falando para o pastor que a gente que é líder, tem que ser presencial. Não tem como você buscar unção online, né? Não tem como você se encher online assim. Tem intimidade, entendeu? Então a gente estava buscando um meio para fazer esse envolvimento com os líderes, de juntar, para ter mais tempo junto, porque tá difícil com esse tempo hoje, né, corrido aí, tá difícil. É que um corre para um lado, outro corre para outra obrigação, tudo tá difícil, né? A gente estava questionando nessa parte. E domingo também eu ministrei sobre 2 Crônicas 20, Josafá, né? que veio uma grande multidão sobre ele, né? Só que o que eu quis destacar, que no momento que veio aquela multidão, ele temeu, mas buscou a Deus. O que eu quis passar para a igreja é que Josafá tinha uma história, né? Ele foi um homem, né, que seguiu o caminho do Senhor, né? Então ele estava preparado, porque no momento que vem a dificuldade, se você não tiver esse processo na presença de Deus, você toma a decisão errada. Em vez de buscar a Deus, você vai buscar outras coisas, outros caminhos, suas próprias forças, né? Decisão errada. Então tem que ter um processo da sua vida cristã, porque nós não sabemos a hora nem o dia. Não sabemos quando o ladrão vem, né? Então nós temos que estar firmado o quê? A nossa fé aonde? Na rocha. E esse é um processo todo dia, porque é um preparo. Porque quando o dia vir, o dia mal ruim, a dificuldade vir, né? O grande problema vir nas nossas vidas, nós vamos estar o quê? Preparado. Porque, igual eu falei para a igreja, o problema não é o problema em si, mas é como você vai receber ele, como que você vai tratar ele. Será que o problema vai te abalar? Se você pular o processo, só querer buscar Deus na dificuldade, você vai ser abatido, não tem jeito. Então não tem como você pular o processo. Então a vida cristã você tem que ser transformado, regenerado, como o pastor falou, né? Mas como nós sabemos que um cristão foi regenerado, né? Tem o caráter de Cristo. Como nós sabemos que ele tem o caráter de Cristo? Através do fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo são o quê? 9, né? São 3, dividido em 3 partes. Para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, né? Amor, paz e alegria. Então, amor de Deus tem que estar em nós, a
paz de Deus tem que estar em nós, não é a paz do mundo, mas a de Deus e a alegria de Deus, né? A longanimidade, benignidade, né? Benignidade é você ter o bem dentro de você, a bondade é você fazer o bem. Então, e consigo mesmo, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Então, fidelidade. Se o crente não mostrar isso no seu dia a dia, então é difícil, né? Porque através do seu testemunho, né, do dia a dia, ele vai mostrar se ele é cristão regenerado ou não, né? E isso eu vejo dia a dia, né, no meu serviço. Muitos falam que é cristão, converso com ele, mas você não vê uma palavra dele, né, da Bíblia, de Jesus, só vê coisas do mundo. Então, é difícil hoje, né? Então, quando ele tem a oportunidade, a gente passa a pessoa para a igreja, tudo, quando eu ministro nos cultos de homem, que é a nossa vida com Cristo, né? Somos chamados à liberdade, mas não usemos a liberdade, né, para libertinagem, né, para pecar, né? Então, nós temos que lutar contra nós mesmos, né, que é a nossa vontade, né, nossos desejos que são carnais. Esse é o maior dificuldade nossa, né? E quando nós não estamos fortes no espírito, nós estamos fortes na carne, essa é a verdade. Então temos que estar sempre perante Deus, né, buscando ser parecido com Ele, né, para que Ele possa estar em nós. Então é isso, amado. Esses dias que nós vivemos hoje, está terrível. Eu, como líder de homens, eu vejo, né, e passo sufoco. A gente planeja, quer ver algo, né, crescer tudo, mas é difícil, não depende de nós, né? E essa correria do dia a dia aí, ó, tá mais difícil ainda. Aí eu até comentei com o pastor, né? Tá difícil a gente ver milagre, né? A gente vê o Espírito Santo agir tremendamente na igreja. Por quê? Correria não deixa. Você tem que estar buscando, tem que estar em união, o corpo tem que estar fechadinho, né? Todos estão trabalhando, mas estão divididos, cada um faz sua parte, né? Por quê? Não consegue se juntar, né? Esse foi o grande debate, né? Questão com o pastor, com os líderes que estavam lá, nós temos que fechar o grupo, e tá difícil hoje em dia, tá fechando os grupos assim, de líder, porque o que acontece? Os líderes têm que estar cheios para a igreja ser tocada, né? Tem que transbordar, os líderes têm que transbordar para a igreja ser cheia, né? Então tá difícil hoje mesmo. A gente procura estratégia, né? A gente possa estar driblando essa correria aí, né? A gente até pensamos em fazer, em vez de fazer na igreja, né? Que a gente faz o terceira sexta-feira, né? A penúltima sexta-feira do mês, reunião de homens. A gente foi até uma estratégia que eu achei até legal, né? Para estar mobilizando os homens, de estar fazendo na casa, né? Na casa do varão, para mobilizar os homens de estar, né, de dar um compromisso, né? Porque a gente tem que buscar estratégia, porque não está fácil, não. Entendeu? Mas é isso aí, amado. Amém, Claudinho. Bom revê-lo aqui com a gente, viu, irmão? Fazia tempo que eu não entrava aqui, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Carlinhos, se quiser comentar aqui algum ponto, a gente ora aqui encerrando também. Só com um pequeno comentário, mas glória a Deus pela palavra, pelos demais comentários que já foram dados. Só dando uma sequência aqui, Paulo falou da impiedade dos últimos dias, depois ele faz uma recomendação para Timóteo. Está tudo dentro desse propósito, dentro dessas etapas. Olha o que ele fala no 3:10. Mas você, está falando a Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino,
a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Então a gente viu aí quanta luta Paulo ele passou, né? Ele menciona aqui, ele teve uma conduta, né, aos pés do Senhor, teve paciência, amor, perseverança, perseguições, mas de todas elas o Senhor preservou. Depois ele fala no 14, quanto a você, a Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então, olha o exemplo de Paulo, né? O processo que ele passou em toda a sua vida. Perseguições, lutas, mas de todas elas Deus o livrou. Então, a gente tem luta, sim, né? Temos que focar a eternidade, mas não desanimar mediante a luta. Tem que perseverar, ter fé, paciência, convicção e ir em frente. Ter uma luta, voltar para trás? Não, não. Paulo, se tivesse voltado para trás, nós não teríamos uma boa parte do Novo Testamento, que as cartas paulinas, né, que ele escreveu. Então, é muito importante nós cumprirmos as etapas, né? As etapas que vão surgindo na nossa vida, vamos cumprir, porque Deus tem propósitos em cada uma delas. Amém? Vamos orar. Se alguém tem algum pedido de oração, pode colocar. Além de orar pelo Osni, né? Vamos orar novamente pelo Osni, para que ele tenha plena recuperação. Mais alguém? Pastor, queria pedir oração pela Daisy, que vai fazer a cirurgia amanhã, e pela Beth também, que ela tenha bastante sabedoria, discernimento, que o lugar lá a gente sabe o que tem pela frente para ela enfrentar, e que Deus esteja orientando ela naquele lugar, que ela possa ser o sal da terra ali. Amém, amém. Ô, Ricardo, como que é o nome da cidade mesmo, Ricardo? Juazeiro do Norte. Ah, Juazeiro do Norte. A Débora perguntou esses dias, eu não lembrava, cara. Obrigado. Eu queria também pedir a oração aí para a Tatiane, que ela tá com probleminha nos olhos, ela tá aflita lá, falando que tá orando, tá tratando, mas tá com o olho dela ardendo, ela tá preocupada. Aí eu queria também pedir uma oração para ela também, para a recuperação dela. Com certeza, vamos orar sim. Amém. Mais alguém, irmãos? Eu vou aproveitar a visita do meu irmão aqui, Artemas, e vou pedir oração pelo trabalho dele e principalmente pelo ministério dele, viu? Certo. Pastor Carlinhos, além de orar pelo nosso país, pela nossa nação, sempre vamos estar pedindo oração pelo nosso povo, né? Eu peço oração para uns líderes nossos aí que estão indo embora para Portugal e está naquele processo, né? Está no processo de viajar e ir embora, e eles precisam de oração. O pessoal que, quando você sai de um país, dentro do próprio país, já não é muito difícil, negócio de mudança, e imagine para outro país, porque você não sabe o que vai encontrar por lá, mas a gente ora para que tudo corra bem. É o Ivano, o nome dele. Ele teve até uma época aqui, mas ele tem muito compromisso, não teve... Saiu logo do grupo. É Ivano e Marley. Tá ok. Mais alguém? Então vamos estar orando. Se tiver mais algum pedido, coloca no altar do Senhor agora, porque Ele conhece e Ele vai agir em nome de Jesus. Pai amado, Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, com muita alegria, com muita reverência e também com ousadia de usar o nome que está acima de todos os nomes, o nome santo e poderoso de Jesus Cristo Nazareno. Nós queremos apresentar essas vidas aqui mencionadas, colocamos o Osni, Senhor, que ele tenha total recuperação, que todo mal seja desfeito na vida dele. Tu conheces, ó Deus, a integridade do teu servo, restaura, cura, liberta, renova as suas forças, para que o teu nome seja glorificado através da bênção que certamente virá sobre a vida dele. Também oramos, Senhor, pela Deise, que vai fazer a cirurgia amanhã, a Beth, que vai acompanhar. Tranquiliza o coração de toda a família, Senhor, e coloca lá os médicos, os enfermeiros, anestesistas, todos os equipamentos que vão ser, ó Deus, utilizados, que sejam ali dirigidos pelo Senhor. Capacita a mão dos médicos
e que, ó Deus, possamos ter notícias abençoadas, ó Deus, com relação a essa cirurgia. Nós já te agradecemos pela vitória que virá, em nome de Jesus. Oramos pela Tatiane, Senhor, o problema na visão. Também repreendemos todo o mal que houver nesta visão, em nome de Jesus. Estamos chegando diretamente ao trono da graça, recebendo do Senhor graça e misericórdia, para sermos ajudados em tempo oportuno, como fala a tua palavra. Esteja sobre a vida dela, Senhor, restaurando, curando e libertando. Oramos também pelo trabalho e o ministério do Artema, Senhor. Tu sabes as lutas. Quando nós nos propomos a fazer a tua obra, o inimigo não fica satisfeito, o inimigo não fica acomodado. Pelo contrário, ele investe. Mas nós podemos resisti-lo através do poder do nome de Jesus. Cuida do Artema, Senhor, do seu trabalho, do seu ministério, usando poderosamente para a glória do Senhor. A nossa nação, Senhor, nós oramos todos os dias pelo Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Liberta desse jugo maligno, dessa opressão satânica, e que tudo que está encoberto, como diz a tua palavra, seja revelado. E nós queremos na tua palavra, Senhor, liberta este país. E, Deus amado, que o povo veja, ó Deus, com os olhos abertos aquilo que está acontecendo. E que o Brasil seja um testemunho para o mundo de uma forma especial, para que saibam que é um país de cristão. E quando o cristão ora, algo acontece. Então, queremos ver, Senhor, a vitória que virá do alto. Não de homens, não de partidos, não de políticos, mas do Senhor. E nós cremos nesta palavra. Também oramos pelo Ivan, Senhor, que vai mudar de país. Esteja com ele nesse processo de mudança, de documentação e também de adaptação. Esteja com ele, com toda a sua família, eu te peço, em nome de Jesus. E dá-nos a todos uma noite de paz, tranquila, uma noite abençoada e também o restante da semana na direção do teu Espírito Santo. É o nosso pedido e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém, amados. Glória a Deus, irmãos.